Nesta aula, vou te ensinar inglês utilizando uma técnica muito simples e eficaz. A técnica consiste em você memorizar estruturas fixas, ou seja, são estruturas que não se modificam. E eu tenho certeza que você vai conseguir criar muitas frases em inglês a partir de uma única estrutura. E essa estrutura começaremos por você tem que. Então veja só, no momento em que você memoriza esta estrutura em inglês, você pode criar muitas frases, ou seja, você pode fazer várias perguntas diferentes utilizando uma mesma frase. Então eu poderia perguntar: você tem que estudar hoje? Você tem que trabalhar amanhã? Você tem que falar com seus pais? Você tem que sair mais cedo? Etc. E para dizer você tem que, é apenas do you have to? Do you have to? Então, vamos memorizar essa estrutura, ok? Do you have to? E você vai ver que nos exemplos que eu darei aqui, é possível criar inúmeras frases em inglês. Então, começamos com: você tem que trabalhar até tarde hoje à noite. Então, o primeiro ponto, já aprendemos, é você tem que, do you have to? Do you have to? Trabalhar vai ser work. Work. Até tarde, você pode falar apenas late. Late. Em si, a tradução de late seria apenas tarde, dependendo do contexto, também pode ser atrasado. Aqui vai ser até tarde. Do you have to work late? Hoje à noite, ou seja, em inglês é tonight, ok? A expressão hoje à noite, ou seja, hoje, nesta noite, na noite de hoje, é tonight. Você não vai dizer today night ou today evening, apenas tonight. Então a frase fica, repita depois de mim. Do you have to work late tonight? Do you have to work late tonight? Muito bem. Mas outro exemplo, ó. Você tem que estudar para a prova. Então veja só, a nossa estrutura permanece ali. Você tem que do you have to? Do you have to? Estudar para a prova. Como é que você diria isso? Então vamos lá. Estudar é o verbo study. Study. E aqui para a prova vai ser for the exam. For the exam. Então a estrutura fica: do you have to study for the exam? Do you have to study for the exam? Outro exemplo, você tem que buscar sua irmã na escola, ou poderia ser, você tem que pegar sua irmã na escola. Já aprendemos como se diz, você tem que, quando queremos fazer uma pergunta. Então, você tem que do you have to? Do you have to? Observe que se eu fosse falar you have to, seria uma afirmação. Olha, você tem que, you have to. Mas, se eu quero fazer uma pergunta, você tem que tal coisa, você vai acrescentar no início do. Do you have to? Buscar ou pegar é pick up. Pick up. Sua irmã, your sister. Your sister. Como é que você diria na escola? Se você acertou, muito bem. From school. Você não vai dizer in school, vai ser from school. Pegar a sua irmã lá da escola. Então, ó, do you have to pick up your sister from school? Do you have to pick up your sister from school? Você tem que usar uniforme para trabalhar? Neste momento, tenho certeza que você já memorizou, não é isso? Você tem que? Então é a sua vez agora. Como se diz? Você tem que. Muito bem. Do you have to? Do you have to? Você já conhece o verbo usar? Usar aqui vai ser wear. Wear. Talvez você pensasse, oxe, e não seria use? A palavra use também significa usar, porém aqui nós estamos falando de usar no sentido de vestir. Então, quando você veste alguma coisa, uma camisa,
uma bermuda, você usa o verbo to wear. Wear, ok? Uniforme, a uniform. Em inglês eles usam um uniforme. Você tem que usar ou você tem que vestir um uniforme. A gente geralmente não fala isso no português. Então, ó, do you have to wear a uniform? A uniform para trabalhar. To work. To work. Do you have to wear a uniform to work? Mais uma vez. Do you have to wear a uniform to work? Você tem que tomar medicamento? Então você tem que, como se diz? Excelente. Do you have to? Do you have to? Tomar medicamento. Faz ideia de como se diz isso? Você pode falar take medication. Take medication. Do you have to take medication? Do you have to take medication? Ok, vamos aperfeiçoar um pouco mais aqui, ok? Vamos fazer um pequeno exercício para que você possa memorizar a estrutura com mais eficácia. Então, você tem que pagar? Já sabemos que para perguntar, você tem que é do you have to? O verbo pagar é pay. Repita, pay. Então, agora com você, como se diz, você tem que pagar? Muito bem. Do you have to pay? Do you have to pay? Você tem que dizer, o verbo dizer é say. Say. Então, como se diz? Você tem que dizer. Do you have to say? Do you have to say? Você tem que colocar. Colocar é put. Put. Portanto, como se diz? Você tem que colocar. Do you have to put? Do you have to put? Você tem que deixar, ou poderia ser também abandonar. Esse deixar abandonar, você pode falar leave. Leave. Então, como se diz? Você tem que deixar. Do you have to leave? Do you have to leave? Repita comigo. Do you have to pay? Do you have to pay? Do you have to say? Do you have to say? Do you have to put? Do you have to put? Do you have to leave? Do you have to leave? Muito bem. Continuando aqui, nós temos algumas palavras e expressões importantes em inglês. Então, medicamento, você pode falar medication. Ou também pode pronunciar medication. Ambas estão corretas, ok? Mais uma vez, ó. Medication ou medication. Irmã é sister. Repita, sister. Prova. Você sabe como se diz prova ou exame? Exam. Exam. Trabalhar. Como é esse verbo em inglês? To work. To work. Usar. Poderia ser o verbo to use, ok? Mas, de acordo com a aula aqui, no contexto de uma frase que apareceu, é o verbo to wear. To wear, que usamos para indicar que utilizamos roupas ou acessórios, ok? E continuando com a mesma estrutura, você tem que seguir as regras do jogo. Então, você tem que. Do you have to? Do you have to? Você sabe me dizer como é que é o verbo seguir? Seguir as regras? Seguir é follow. Follow. As regras, the rules. The rules. Do jogo, of the game. Of the game. Do you have to follow the rules of the game? Do you have to follow the rules of the game?
Você tem que falar mais alto? Então, você tem que. Do you have to? Do you have to? Falar. Como é que seria o verbo falar? Speak. Speak. E para dizer mais alto em inglês é apenas uma palavra. Louder. Ou louder. Ok? Do you have to speak louder? Do you have to speak louder? Veja que até o momento nós não mudamos a nossa estrutura fixa, que é do you have to. E as infinitas formas de criar frases diferentes com essa mesma estrutura. Então observe que, memorizando esta estrutura fixa, você é capaz de falar diferentes coisas em inglês, ok? Então vamos continuar. Você tem que apagar as luzes? Então você tem que, já sabemos, tenho certeza que você já conseguiu memorizar essa estrutura. Então, ó, do you have to? Apagar. E aí, como é que seria apagar as luzes? O que é que você acha que é o de como se diz isso? Então, apagar vai ser turn off. Turn off. As luzes, the lights. The lights. Do you have to turn off the lights? Do you have to turn off the lights? Continuando. Você tem que se exercitar para se manter saudável? Então, você tem que. Do you have to? Se exercitar, exercise. Exercise. Para se manter, to stay. Você pode falar simplesmente isso. To stay. To stay, dependendo do contexto, também significa ficar. Saudável, healthy. Healthy. Repita. Do you have to exercise to stay healthy? Do you have to exercise to stay healthy? Você tem que economizar dinheiro para o seu futuro? Você tem que, como se diz? Muito bem. Do you have to? Como é que seria a expressão economizar dinheiro? Nesse caso, economizar seria a mesma coisa que salvar. Então você vai dizer save. Save. E dinheiro, money. Money. Não diga money. Não é money, ok? É money. Então é do you have to save money? Para o seu futuro é for your future. For your future. Então, ó, do you have to save money for your future? Do you have to save money for your future? Muito bem, aqui é o mesmo exercício que já fizemos, porém com palavras, com verbos diferentes, ok? Então, você tem que vir. Vir é o verbo come. Come. Portanto, como se diz? Você tem que vir. Do you have to come? Do you have to come? Você tem que pensar. Pensar é think. Think. Como se diz? Você tem que pensar. Do you have to think? Do you have to think? Tomar. Tomar é take. Take. Como se diz? Você tem que tomar. Do you have to take? Do you have to take? Economizar pode ser save. Repita, save. Como se diz? Você tem que economizar. Do you have to save? Do you have to save? Então, mais uma vez, repita depois de mim. Do you have to come? Do you have to come? Do you have to think? Do you have to think? Do you have to take? Do you have to take? Do you have to save? Do you have to save? Muito bem.
Aqui mais palavras e expressões importantes em inglês. Você lembra como se diz mais alto? Louder ou louder. Apagar. To turn off. To turn off. Luzes. Lights. Lights. Seguir. To follow. To follow. Regras. Rules. Rules. Muito bem, chegamos ao nosso momento da revisão. E se você chegou até aqui, não esqueça, deixa o like e se não for inscrito, inscreva-se para não perder nenhum conteúdo, ok? Atenção agora para a nossa revisão. Vai te ajudar a fixar a estrutura e também palavras ou novas expressões que você aprendeu hoje. A partir deste momento, nada falarei em português, apenas em inglês. Prontos? Então, vamos lá. Do you have to? Do you have to? Do you have to work late tonight? Do you have to work late tonight? Do you have to study for the exam? Do you have to study for the exam? Do you have to pick up your sister from school? Do you have to pick up your sister from school? Do you have to wear a uniform to work? Do you have to wear a uniform to work? Do you have to take medication? Do you have to take medication? Do you have to pay? Do you have to say? Do you have to put? Do you have to leave? Medication. Sister. Exam. To work. To wear. Do you have to follow the rules of the game? Do you have to follow the rules of the game? Do you have to speak louder? Do you have to speak louder? Do you have to turn off the lights? Do you have to turn off the lights? Do you have to exercise to stay healthy? Do you have to exercise to stay healthy? Do you have to save money for your future? Do you have to save money for your future? Do you have to come? Do you have to think? Do you have to take?
Do you have to save? Louder. To turn off. Lights. To follow. Rules. Excelente. Chegamos à nossa última parte da aula, que é o nosso desafio. E aqui te desafio a tentar sobreviver a este desafio. Será que você consegue? Então, mostrarei aqui as mesmas frases que nós trabalhamos, ok? Somente em português e você precisa tentar, pelo menos, traduzir para o inglês. Não se preocupe em ter que acertar tudo 100%, ok? O importante é que você tente, você se desafie e também que sirva como um momento de revisão e reforçar os conhecimentos. Então, vamos lá? Como é que você diria? Você tem que trabalhar até tarde hoje à noite? Do you have to work late tonight? Repita. Do you have to work late tonight? Do you have to work late tonight? Muito bem. Como se diz, você tem que estudar para a prova? Do you have to study for the exam? Do you have to study for the exam? Do you have to study for the exam? Como se diz, você tem que buscar sua irmã na escola? Do you have to pick up your sister from school? Do you have to pick up your sister from school? Do you have to pick up your sister from school? Você tem que usar uniforme para trabalhar? Do you have to wear a uniform to work? Do you have to wear a uniform to work? Do you have to wear a uniform to work? Você tem que tomar medicamento? Do you have to take medication? Do you have to take medication? Do you have to take medication? Você tem que seguir as regras do jogo? Do you have to follow the rules of the game? Do you have to follow the rules of the game? Do you have to follow the rules of the game? Você tem que falar mais alto? Do you have to speak louder? Do you have to speak louder? Do you have to speak louder? Você tem que apagar as luzes? Do you have to turn off the lights? Do you have to turn off the lights? Do you have to turn off the lights?
Como se diz? Você tem que se exercitar para se manter saudável? Do you have to exercise to stay healthy? Do you have to exercise to stay healthy? Do you have to exercise to stay healthy? Você tem que economizar dinheiro para o seu futuro? Do you have to save money for your future? Do you have to save money for your future? Do you have to save money for your future? Muito bem, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que você tenha aproveitado bastante. Se não for inscrito, inscreva-se, deixa o like e coloca nos comentários de qual lugar do Brasil ou do mundo você está aprendendo inglês. Nos vemos na próxima aula, hein? Bye bye.